E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. Tudo sobre o jogo de ontem, São Paulo e Flamengo. Sobre a estreia do time do São Paulo no Campeonato Paulista. Hoje, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Rian Francisco e William Gomes titulares na equipe do São Paulo. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar aqui no trampo desse jovem São Paulino, uma meta de 20 mil inscritos. Então se inscreve aí e dá essa força. Você já sabe, vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto dando a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito sobre São Paulo e sobre o Campeonato Paulista. Crianças eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. A questão é Oscar e Luciano, né? Se de fato o Zubeldia enxerga a equipe assim. Foi um jogo em que o Ferreirinha se destacou, então acho que o São Paulo muito forte pelos lados também, mas ainda sem poder, de fato, cravar quem vai ser esse jogador para fazer a dupla com o Luciano. Agora, uma coisa é certa, hein? Com o Lucas, perdão. Agora, o problema não está na pré-temporada, o problema está na aberração que é as coisas começarem para valer do Brasil fora do tempo. Isso obrigou o São Paulo... A temporada é simultânea à pré-temporada, né, professor? São Paulo mandou de volta 7 ou 9 jogadores aqui para poder jogar pelo Paulista. O Cruzeiro jogou e correu para jogar Campeonato Mineiro, praticamente os mesmos jogadores. Está tudo errado. A pré-temporada é legal, inclusive em termos da marca do clube, é interessante. Jogo no estádio em que o Messi atua durante essa series. Agora, algumas coisas também passam do ponto. Nós já tivemos uma Florida Cup de um Corinthians e São Paulo, que foi mais guerra do que jogo. Atlético e Cruzeiro, a mesma coisa. Mais pegada, muita falta, os jogadores se provocando. O Hulk até pediu desculpa por ter empurrado o Matheus Pereira, que achava que o Matheus Pereira tinha provocado o outro, né? Essas coisas atrapalham. Era uma pré-temporada que era feita para você analisar essas questões que a gente está colocando aqui com tranquilidade. Mas eu imagino que isso aconteceria no Mineirão também, professor. Eu primeiro evitaria certos choques entre rivais diretos. Eu acho que você não ganha nada com isso nessa altura. Um São Paulo e Flamengo é interessante, porque os dois tiveram adversários que são mais do que sparrings. Mas isso foi atrapalhado. O São Paulo ontem teve muito menos condição de trocar jogador do que o Flamengo. O Flamengo voltou com 10 alterações. O São Paulo não pôde fazer isso. O São Paulo estava dividido aqui, o São Paulo já estava devendo um jogo de Paulista e um jogo que vai fazer hoje. Então, tá errado isso, né? A pré-temporada é legal, insisto, até em termos da marca dos clubes. É muito legal. O mercado dos Estados Unidos é um mercado interessante. Mas tudo isso fica atrapalhado, no fim volta sem conclusões. Acho que o Zubeldia queria ter tido muito mais calma para ver onde e como ele vai colocar o Oscar do que teve. E assim, ao término dessa passagem do São Paulo aqui pelos Estados Unidos, uma coisa que ficou evidente é que se havia desconfiança em relação a como o Oscar estava, porque foram muitos anos jogando lá na China, ele tá bem, assim, ele rapidamente se entrosou. Ontem, jogando ao lado do Lucas pela primeira vez, a gente viu como eles se procuravam no campo. E outra coisa, hein? O lateral esquerdo, Enzo Dias, que veio do River Plate, que também estreou aqui nos 2 jogos, né? Na quarta e ontem. Parece assim um desavisado, acha que ele está no São Paulo há um tempão, parece ter sido uma contratação aí feita cirurgicamente pela diretoria do São Paulo. O dia ele não brinca, né? Não tem jogo normal para ele. Ele tomou cartão amarelo nos 2 amistosos aqui. Ontem teve um momento que ele entrou lá no meio do campo, aí o árbitro foi lá e meteu o cartão amarelo para ele. O São Paulo tá fazendo agora uma atividade ainda no sul da Flórida, volta após o almoço e aí integra todo o elenco que vai inclusive estrear, né, no Campeonato Paulista. Teve que fazer essa divisão. A má notícia da passagem por aqui é a fratura sofrida pelo Luiz Gustavo, que ficou em tratamento. Em relação ao jogo dos 2 lados... O que você destaca? A boa notícia para mim do São Paulo foi o Ferreirinha atuando bem pelos 2 lados, para mim. O Ferreirinha foi muito bem, tanto pelo lado direito, quando precisou, quanto pelo lado esquerdo. Foi agudo, indo para cima. O Oscar jogou centralizado, caindo um pouco pelos lados ali para tentar fazer às vezes, uma associação com o Lucas. Ontem eles chegaram a jogar juntos, né, diferente do primeiro jogo. Mas o Lucas também pelas pontas. Mas para mim a boa notícia é o Ferreirinha. Tá. O Ferreirinha foi bem. E pensando nessa dobradinha aí de Lucas e Oscar, é que os dois também consigam se associar juntos, né? Que não fiquem muito distantes geograficamente do campo, porque a qualidade ela é muito grande quando une Oscar e Lucas dentro de campo, né? Sim,
A preocupação aí, não especificamente com o Oscar e Lucas, é que o Flamengo forçou isso, mas o São Paulo também forçou isso com o Flamengo. É o sem a bola. Perdeu a bola, tem que estar todo mundo muito ligado. O São Paulo, várias vezes, mesmo tendo menos posse, jogava com a linha bem alta. E, tipo, não é característica desses jogadores, da turma mais ofensiva, deles estarem tão concentrados assim para, agora eu preciso fazer a falta porque nós perdemos a bola, precisamos matar a jogada, precisamos voltar rápido. Então, mas faz parte. É melhor ter o Oscar do seu lado que ter contra. Com certeza. Então, é algo que o Zubeldia tem que acertar e é o treinamento, é o dia a dia. Mas, o Oscar, então, ele vai desorganizar alguma coisa? Por característica técnica, talvez sim. Só que o trabalho é para isso. E, de novo, é melhor ter ele do seu lado. Porque ele se desorganiza alguma coisa no sem a bola, ele organiza muito com a bola. Com o passar do tempo, ele vai organizar muito com a bola. E o São Paulo vai criar situações. Inclusive, diferentemente do jogo de sábado, ontem poderia ter sido um 2-2. Ontem, oportunidades de gol e tal, assim. O sábado, assim, só confusão. Embora o BAP, o presidente do Flamengo, não tenha gostado. E no caso do São Paulo, mais ou menos a mesma coisa, né? Treina o time, todo mundo se relaciona e tudo mais e tal. Acho que existe uma grande diferença entre os dois times, né? Na partida até ela se colocou, porque o Felipe Luiz utilizou a estratégia do Zubeldia no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Dois times diferentes, revezando, dando ritmo aos jogadores, experimentando algumas situações, o jogar sem centroavante, já que não tem centroavante no momento, vários meninos da base na zaga no segundo tempo, enfim. O único jogo do Flamengo na pré-temporada. O do São Paulo era o segundo, e era um jogo diferente para o São Paulo. Acho que a pré-temporada do São Paulo, relações socioafetivas à parte, ela foi excelente até o intervalo do jogo contra o Flamengo. A partir do intervalo do jogo contra o Flamengo, aí é o que vai comprometer o início do ano do São Paulo. É não poder trocar todos os jogadores no segundo tempo. Os jogadores aqui... O São Paulo vai sair dos Estados Unidos, o Zubeldia não vai conseguir nem ver o jogo do Botafogo. É na mesma hora. Então, o Zubeldia sai. A preparação para o jogo com o Botafogo, ela além de tudo, ela compromete a Copa São Paulo de Júnior. Então, é um caos, né? O São Paulo vai fazer o treino Maxi Cubeiras para o jogo com o Botafogo na lousa, como diria o outro, né? A turma de Jaú da Copinha foi para Ribeirão. A turma de São Paulo, com os 9 jogadores, se junta lá. Seriam 10. O Luiz Gustavo fraturou o dedo. Vai ficar 40 dias fora. Então, quando o Zubeldia fala de passar ileso, não foi bem assim. O Luciano também abriu o supercílio e tal, mas o Luiz Gustavo fez com que o Bobadilha ficasse. E aí começa a ter aquela... Você tenta fazer uma coxambrada geral. Vai acontecer hoje. São Paulo joga na terça-feira pela Copinha. Os jogadores da Copinha vão ter que jogar 24 horas depois de uma semifinal. Absurdo. O São Paulo também não teve força nenhuma para mudar a data da semifinal da Copinha. Teria base, o Corinthians joga na quarta de tarde, o São Paulo joga na terça de noite. Por que não na quarta de noite? Né? Para dar 48 horas. Não. Então, assim, eu acho que a pré-temporada... Claro que eu sei, como insiste o presidente do São Paulo, que a pré-temporada estava marcada antes da mudança de calendário e essas situações estavam previstas. Talvez não estava prevista o avanço do time da Copinha até a semifinal da competição. E é o que o torcedor de São Paulo está gostando de ver no momento. É o Rian Francisco lá, é a molecada ali e tal. Então a Copa São Paulo tem importância para o São Paulo, para o torcedor de São Paulo, né? E aí, a partir dessa divisão do time, a pré-temporada, para mim, se compromete. No segundo tempo, os jogadores ontem contra o Flamengo atuaram mais do que deviam. Alisson jogou o tempo todo, Ferreirinho o tempo todo, Alan Franco o tempo todo, Igor Vinícius o tempo todo, Juan o tempo todo. 5 do time é inviável nesse começo de temporada. E o que vai acontecer com os 9 que voltaram para Ribeirão? Eles vão jogar mais do que precisavam nesse primeiro jogo. Pior, eles não fizeram a pré-temporada completa e vão sair da Flórida com X graus para jogar no Pinguim, em Ribeirão Preto, que você sabe como é que está o interior paulista hoje, né? E como os caras da Copinha já estão num desgaste, provavelmente os 9 se aguentarem vão até o final do jogo com o Botafogo. Então o ano para o São Paulo começa mais ou menos na quinta-feira, contra o Guarani. Não hoje contra o Botafogo. E sobretudo no clássico com o Corinthians, que já é um grande primeiro jogo,
né? E também eu acho que o São Paulo aí contra o Corinthians vai inteiro, ou vai com o que tem de melhor. E aí acho que é a grande dúvida, Tironi. Qual é o time que vai jogar contra o Corinthians? A expectativa que se tinha nessa pré-temporada era observar os 2 jogadores novos do São Paulo, sobretudo, o Oscar, mas também o Enzo Dias. Enzo Dias, ok, lateral esquerdo, está bem preparado fisicamente, jogou mais do que devia também nos 2 jogos, mas vai jogar como titular do São Paulo. O Oscar, aí já é uma outra discussão. O Oscar, primeiro, eu acho que ele vai se adaptar aos poucos, ele já tem 33 anos, não é uma coisa de uma hora para outra, eu acho que ele vai dar muita alternativa ao time do São Paulo, porque ele é um jogador com características que o São Paulo não tem, bola parada, enfiada de bola, cadência, maior aproximação com os 2 volantes. São Paulo jogava sempre em 2 blocos, né? Léo, tipo, era a linha de 4, 2 volantes e 4 na frente. O Luciano tentando fazer. O Oscar já tem. Quando você fala, já bota o campinho pro jogo de hoje. Vai falando. O jogo de hoje? Aí não, pode falar. Não, põe o campinho do Milton Trajano. Acho que é melhor que o do. Não, pode falar, só mostra o campinho. Fala aí. A escalação do campinho, vocês. Milton Trajano no Instagram, @Milton Trajano. Ele coloca a formação ideal do São Paulo para o jogo. E outra coisa, a gente não está muito louco aqui não, a produção. É isso mesmo, tá? Passou melhores momentos, está entrando no campinho do jogo de hoje, a gente não está muito louco, é o que está acontecendo, né? Tem a copinha ontem. Então, 2 vezes. Então, senão os caras vão achar que nós tem a copinha na terça. copinha na terça. Exato. Vão achar que nós estamos ficando malucos. Não é, exatamente. Rafael Ferrares, Arboleda, Sabino Moreira, Hugo Santilongo, Rodriguinho, Henrique, William Gomes e Rian Francisco. A base na frente. Técnico Max Cubeiras. Não, da copinha, Hugo e Rian Francisco titulares hoje por necessidade, não tem 11. Esse trio de ataque é interessante porque é o trio de ataque da geração 2006, né? Henrique, Rian e William jogaram juntos a categoria de base toda. Porém, eles se separaram ano passado. O William subiu antes, começou a jogar como profissional, o Henrique subiu depois, o Rian não subiu, mas eles se conhecem bem. A tendência é que eles consigam fazer uma fumacinha contra o Botafogo, né? Eu posso estar errado, né? Não tenho nenhuma informação disso, é só uma impressão. Eu acho que a Comissão Técnica do São Paulo vai fazer o planejamento para 2 duplinhas. A galera da Florida Cup vai se preparar a semana para jogar com o Corinthians e eles esfolam segunda e quinta. É bem possível. A galera de segunda se esfola para jogar quinta, mas cuida de toda a galera da Flórida para pegar o Corinthians. Mas se o São Paulo for a final da Copinha no sábado, e aí? Como é que faz na quinta? Aí você tem que usar mais profissionais. Você entende? Né? Verdade. O São Paulo pode ir à final da Copinha. Né? Na teoria, a final. Você tem que dar todos os cuidados do mundo para a final. E aí, sábado. Mas só voltar um pouco ao Oscar, porque eu acho que aí, o Oscar seria titular se o jogo próximo fosse com o Corinthians agora, sem ter as outras partidas no meio, porque vai acontecer tanta coisa o jogo com o Corinthians, que parece que é no mês que vem, é domingo agora, né? Eu não sei ainda, eu acho que ele foi utilizado tanto no centro, como no lado direito, como no lado esquerdo. Eu acho que ele rendeu melhor no lado esquerdo, o que dá uma impressão que em algumas partidas ele pode até se juntar ao Luciano, ao Lucas e ao Caleri. Não aconteceu isso na pré-temporada. Quando ele se junta a Luciano e Caleri, o Lucas já tinha sido substituído, né? Então tinha Ferreirinha na direita, Luciano, Oscar e Caleri. Depende do adversário. O Flamengo já tinha trocado o Wesley pelo Varela, então o Varela não vai, o Wesley vai em todas. Então o Oscar não precisava voltar, né, para marcar o Wesley. Então uma série de equilíbrios nesse novo time. Mas eu acho que o São Paulo, com um ou outro jogador, sem ter dinheiro para contratá-lo, mas se chegar o Wendel, por exemplo, antes do previsto, ele fica com um elenco ok para esse início de temporada, mas contando muito com esses jovens que ainda não subiram, não jogaram. E acho que então, a avaliação da pré-temporada do São Paulo para mim, aquilo. Ótimo até o intervalo do jogo do Flamengo. Depois, aí é o caos. Muito bem. Depois desse cenário apocalíptico do São Paulo para o ano, que o Arnaldo nos deu, ficamos por aqui, Vessone. Bom, galera, ontem eu já falei bastante sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo, então vou só fazer uma pincelada rapidamente para a gente partir para o Campeonato Paulista. Para mim, o jogo de ontem, ele serviu para firmar algumas coisas. Primeiro, o Enzo Dias como titular, que é um cara que
realmente chegou para tomar a posição e para firmar e para ficar. Um cara que muito firme, é um lateral muito correto, né? Um cara que vai muito bem na marcação, que não vai o tempo todo, mas quando vai ele consegue colocar a bola dentro da área pro Caleri brigar. Quanto tempo que a gente não viu um lateral esquerdo jogando a bola dentro da área, né? O Enzo Dias consegue fazer isso. O índice de aproveitamento dele em cruzamentos é muito bom. Então, o Enzo Dias, para mim, a principal boa notícia do São Paulo nessa pré-temporada nos Estados Unidos foi o Enzo Dias. E eu cheguei a comentar isso no vídeo de ontem. O Oscar claramente está sem ritmo de jogo. E o time do São Paulo ainda não consegue entender como é ter um meia naquela posição. Por várias vezes o Oscar flutuava entre a linha de meio de campo e a linha de defesa do São Paulo, o local que o meia deve ficar, né, ali, flutuando pela essa linha, entre essas linhas, mas o passe não chegava nele. Os laterais não conseguiam encontrar passes nele, e os volantes, principalmente, não conseguiam encontrar passes nele. Tudo bem que o Pablo Maia e o Alisson ainda estão claramente também fora de ritmo de jogo, passaram meses, né, lesionados, estão voltando agora, mas o São Paulo, o Zubeldia ainda vai ter que entender e botar na cabeça desse time que a jogada não é só pro lado, não é só o toque pro lado, não é só o toque para trás. Pro Oscar entrar em jogo, pro Oscar ser acionado, esses caras vão ter que começar a dar o passe para frente. Vão ter que começar a dar o passe em diagonal, a conseguir acionar o Oscar. Porque se o Oscar receber essa bola entre as linhas adversárias, ali ele vai conseguir jogar. O Oscar recebia a bola muito pelo lado esquerdo, que é sim um local que ele joga. Mas quando ele recebe essa bola pelo lado esquerdo, com o Luciano em campo, eu acho que ele ganha mais um companheiro para tabelar. Quando ele recebe essa bola pelo lado esquerdo, ele vai ter o Enzo Dias para jogar com ele e o Ferreirinha para jogar com ele pelo lado esquerdo. Mas esse miolo ali vai ficar um buraco. Como não provavelmente deve jogar, ou jogou, né, o Oscar, Ferreirinha e Lucas, quem tem que ocupar esse espaço da faixa central ali é um dos volantes que tem que subir para ocupar. Geralmente quem sobe é o segundo volante, no caso o Alisson. Então, quanto mais no meio o Oscar receber essa bola, mais ele vai conseguir acionar melhor os atacantes. Ontem ele chegou a dar alguns passes pro Luciano, principalmente, né? Um passe que ele conseguiu achar o Luciano por elevação. O Luciano acabou dominando, mas na hora de bater foi travado. Então, quando o time do São Paulo tiver sem o Ferreirinha, Luciano, Lucas, Caleri e Oscar, vai ser um time que vai jogar por dentro. Claramente é um time que vai jogar por dentro, que vai atuar por dentro, e o Oscar vai ser muito importante. Porém, os volantes vão ter que começar a achar mais passes no Oscar. Quando o time tiver com o Ferreirinha, vai ser um time mais rápido, um time mais amplo, e o Oscar ainda mais vai precisar receber essa bola por dentro, para ter a opção de acionar o Lucas pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, ou acionar o Caleri. Vamos para o jogo de hoje. O São Paulo hoje enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, com boa parte da molecada da base. O ataque do São Paulo, se eu não me engano, vai ser o Rodriguinho de 10, o Rian Francisco, o William Gomes e Henrique. Vai ser o ataque do São Paulo. Na direita a gente vai ter o Ferrarese e na esquerda a gente vai ter o Moreira. E assim, é uma grande oportunidade para esses meninos mostrarem do que são capazes. Tem muita gente que fala, os caras só entram na furada. Sinceramente, eu acho que hoje, com esse time que o São Paulo tem, eles estão entrando em muito menos furada do que quando subiram o Diego Costa, o Igor Gomes, o Rodrigo Nestor. Quando esses moleques subiram, o São Paulo tava numa draga danada, com um time horrível, com Edson Silva e companhia. Sabe, Edson Silva, Denis, se eu não me engano, na época do Denis, após a saída do Rogério Ceni, após a aposentadoria do Rogério Ceni. Edson Silva, o Denis era o goleiro, ou era o Sidão. Cara, era um time horrível. E a molecada teve que subir para resolver. Agora, essa molecada tá subindo mais tranquila. Porque vão estar atuando nesse jogo com a responsabilidade, mas o time do São Paulo já é um time formado. O time do São Paulo hoje é um time que consegue dar para essa molecada o tempo de formação e os processos corretos.
O Beraldo foi um jogador que passou por todos os processos de forma correta e foi vendido pelo valor que foi. A gente teve jogadores que queimaram etapas, como o Rodrigo Nestor, como o Igor Gomes, e viraram o que viraram. Não viraram jogadores horríveis, mas são jogadores aqui de Brasil, de mercado brasileiro. E a gente teve jogadores que queimaram etapas, o David Neres, o Brenner, foram para onde? Foram pro Ajax, não foi pro Ajax, o outro foi lá para MLS, o próprio Luiz Araújo foi vendido também. Jogadores que, se tivessem passado pelo processo correto, ficado mais tempo pelo São Paulo, no São Paulo, seriam vendidos por valores maiores e seriam jogadores mais prontos. Esses meninos, o Rian Francisco, eu assisti o jogo São Paulo e Cruzeiro, é um menino muito bom, um matador mesmo. O cara é top. Vacilou, ele guarda. É um menino muito inteligente. Não é o tipo de centroavante que fica só dentro da área. Ele flutua, ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele aponta para os companheiros aonde quer, qual é a melhor jogada. É um menino muito acima da média. O Rodriguinho tem muito tempo que a gente não vê ele jogar, vai ter essa oportunidade. Acho que é um moleque que pode ainda assim render pelo São Paulo. A gente tem um menino que vai ficar no banco, o Matheus Alves, né, o camisa 10 da base do São Paulo, a galera chama de Alves. Também é um menino que uns dizem que não joga tudo isso, outros dizem que é um menino muito bom de bola. No banco de reserva vai ter um jogador chamado Ferreirinha, ou Ferreira, como queiram. E aí ontem, no vídeo de ontem, eu falei assim que eu não vejo tanto futebol nesse Ferreira. No Ferreira da base. Rapaz, teve uns inscritos aqui que me esculachou. O Ferreirinha joga muita bola. E eu tô falando do cara da base. Os caras não tem neurônio. Os caras não conseguem entender o que a gente fala. O Ferreirinha no time profissional é um, o Ferreira da base é outro. Eu não vejo um grande futebol nesse Ferreira. Acho que ele é um menino que pode vir a ser aí um Igor Gomes da vida, um Lucas Fernandes da vida, mas não vejo ele com o potencial de William Gomes, do Rian Francisco, do próprio Hugo, do Henrique. Não vejo. Acho ele um pouco abaixo. Acho ele um jogador normal. Nada demais. Então, o São Paulo vai dar oportunidade para esses moleques terem personalidade, atuarem pelo time principal do São Paulo e, quem sabe, né, ganharem pontos com o Zubeldia para, no fim da copinha, subir. O Zubeldia disse que o Rian Francisco vai subir, o Hugo, meio de campo, que atua como volante, como meia, também vai subir. O Henrique, o William Gomes já tá no time titular, já tá no time principal, né? Então, é uma boa oportunidade para essa molecada. Quero que você deixe a sua opinião, dê o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!